Ó filho de Kunti, o aparecimento temporário de felicidade e sofrimento e seu desaparecimento no devido curso são como o aparecimento e desaparecimento das estações de inverno e verão. Surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e é preciso aprender a tolerá-los sem se perturbar. Matra sparshastu kunteya Shitoshna sukha dukada Agamapaino nityas Tanstitikshasva bharata. Tá vendo, Bimala? O aparecimento de felicidade e sofrimento e seu desaparecimento no devido curso do tempo são como o aparecimento e desaparecimento das estações de inverno e verão. Surgem da percepção sensorial, ao descendente de Bharata, Krishna está falando para Arjuna, e é preciso aprender a tolerá-los sem se perturbar. É transcender, né? O frio, o calor, o sofrimento, felicidade, e não ficar sendo perturbado, ou se sentir, ou se deixar se perturbar por essas coisas que vêm e vão. O sábio busca o eterno, as pessoas comuns buscam o temporário. Tem gente que gosta de sofrer, né? Tem gente que paga para ir ver a neve, para ir ver o frio. Se eu tivesse dinheiro eu pagava para sair fora disso e viajar para onde está o verão, onde está aquela temperatura paradisíaca, tá? Já parei de falar. Que o frio já está dando até alergia. Eu sou uma pessoa comum, né, Bímola? Não sou um devoto, não sou um transcendentalista. Se eu fosse um transcendentalista, eu transcenderia essas misérias do frio, calor, chuva demais, seca demais. Tá, já parei de falar. Tá, lê mais e fala menos. Já começou a dar bronca. Eu transcenderia muita coisa. Não estou falando de você não, Bímola. É o assunto aqui, ó. No cumprimento apropriado do dever, é preciso aprender a tolerar os aparecimentos e desaparecimentos temporários de felicidade e sofrimento. De acordo com a injunção védica, a pessoa tem que tomar o seu banho de manhã cedo, mesmo durante o mês do frio. No caso aqui, Prabhupada está citando o frio na Índia, né? Janeiro e fevereiro. É muito frio nessa época, mas apesar disso, um homem que concorda em seguir os princípios religiosos não hesita em tomar o seu banho. Quando eu morei com os devotos, Bímola, era 4 horas da manhã, todo mundo já pulava para o banheiro e tomando banho na água natural. Natural, tá bom. Natural da caixa. Nossa, Vishnu, que gelo! A cortina verde ficava branca. Sacrifício, né? Sacrifício, os devotos faziam. E eu tentava acompanhar. Que frio, era frio para burro, Bímola, e para burra também. Não, as burras não. Não vou entrar nesse assunto, tá bom. As devotas, não sei, né? Eu não estava lá, é separado, né, Bímola? Os devotos ficavam no primeiro andar e as devotas no térreo, né? Eu não vou saber como que elas tomavam. Pergunta para elas como elas tomavam banho, se era no calor ou no frio, se era no chuveiro quente ou no frio. Deve ser num chuveiro quente, né? Porque a alma no corpo de mulher tem outras exigências. A alma no corpo de um homem tem outros sintomas, tá? Já não vou entrar nesses detalhes, tá bom? Então toma banho. Toma banho natural aí. Tá chegando frio. Vou vigiar você se você vai tomar banho natural. Vai, hein? É o chuveiro que não esquenta para ver. Aí você me esquenta minha cabecinha de pano. Tá, já parei de falar.
É muito frio nessa época, mas apesar disso, um homem que concorda em seguir os princípios religiosos não hesita em tomar o seu banho. E os devotos encaravam aquele banho gelado em São Paulo, na Avenida Angélica. A cortina verde ficava branca, trincando. Não sei como ela não quebrava o plástico, não sei como o plástico não quebrava de tanto frio. Similarmente, uma mulher não hesita em trabalhar na cozinha nos meses de maio e junho, a época mais quente da estação do verão. Também é brabo, hein? É misérias, né? Esse mundo material tem 3 classes de misérias, uma delas é essa, né? Calor demais, frio demais, chuva demais, seca demais, cozinhar no calor, tomar banho no frio. Mas a pessoa tem que executar o seu dever apesar das inconveniências climáticas. Tem que aprender a transcender, né? Similarmente, lutar é o princípio religioso dos governantes e políticos da cultura védica, é claro, né? Na cultura védica, o governante é político e militar, guerreiro e político, administrador. Similarmente, o princípio religioso dos governantes, e mesmo que a pessoa tenha que lutar com algum amigo ou parente, ela não deve desviar-se de seu dever prescrito. Ela tem que seguir as regras e regulações prescritas dos princípios religiosos para elevar-se à plataforma de conhecimento. Porque somente através do conhecimento e da devoção pode ela se liberar das garras de Maya, a ilusão. Isso aqui é uma máxima, Bímola, está vendo? Somente através do conhecimento e da devoção pode ela se liberar das garras de Maya, a ilusão, que é Deus, vai ralar. Quer o benefício, tem que fazer o sacrifício, né? Senão não consegue obter o benefício. Tá, já printei. Então, quer se livrar do ciclo eterno de nascimentos e mortes? Então, você tem que adquirir conhecimento e devoção. Deus quer 2 coisas de nós, amor e devoção. E quem ama, serve, né? E serve com devoção. É uma ciência, né? É a ciência transcendental do eu, a ciência de Deus. Todos podem e devem conhecer e praticar e se liberar e se dar bem aqui, agora e sempre. Os 2 diferentes nomes dados a Arjuna também são significativos. Ao dirigir-se a Arjuna como Kunteya, ele indica os grandes laços de consanguinidade da parte da mãe de Arjuna, e ao chamá-lo de Bharata, ele indica a grandeza de Arjuna por parte de seu pai. Supõe-se que ele possua uma grande herança de ambos os lados. Uma grande herança traz responsabilidade quanto ao cumprimento adequado dos deveres. Portanto, ele não pode evitar a luta, não fugir, né, de sua obrigação. O guerreiro tem que guerrear, né, Bímola? Administrar, tem que guerrear, administrar, manter a lei e a ordem. Aplicar a violência, porque se os bons não aplicam a violência, os maus aplicam. Como a gente vê acontecendo no mundo inteiro. Se os bons não aplicam a violência, não aplicam a pena de morte. Eu estou falando dos governantes, tá, gente? Quem tem que é a obrigação de aplicar a pena de morte são dos governantes e não do povo. O povo tem que ser protegido. Então o governante, para manter a lei e a ordem, deve aplicar a violência e a pena de morte. O governante, o governo. Ficou bem claro, né? Depois vão falar, o Nayana está mandando as pessoas aplicarem a pena de morte. Não, isso é obrigação do governante, que não é impotente. E você tem que tomar banho natural, Bímola. Você tem que experimentar como é bom. Vê no Google como os benefícios de tomar um banho natural, com água natural. Não é gelada, é natural. Gelada é da geladeira.
Então, essa história de água gelada, tomar banho gelado, já é um impedimento psicológico. É água natural, banho natural, sem ligar o chuveiro, principalmente no frio. Uma vez um médico, uma criança lá estava com, como chama essas doenças respiratórias aí, não lembro o nome, alergia, sei lá. O médico receitou ele fazer natação, principalmente no frio, mas não em piscina aquecida. Piscina aquecida também não dá certo, tem que ser em piscina com água natural. Então, o banho natural é muito benéfico. Pode ver, dá uma pesquisada para você ver. Você tem que tomar banho natural, tá chegando frio, Bímola, você tem que tomar banho natural igual eu. Tá bom. Tá, já parei de falar. Falei demais hoje. Então retiro o que eu falei. Onde eu estava, em semicorta. Vamos ler mais um pouquinho do Sri Ishopanishad. Por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde nós paramos, hein? Calma. Não me apressa não. Aí, não está nem aberto aqui, ó. A página nem está nem a página do Veda Base. Veda Base. Veda Base, como que é o resto? Está no nosso site, mas eu quero falar agora. Veda Base. Calma, estou procurando. Krishna diz claramente. Espera aí, deixa eu procurar aqui. Krishna, diz claramente, achei. Aqui, ó. Vedabase.io. Falar inteiro não dá mesmo. /pt, -br, /library com y, /iso, /13. Nossa, aí você já complicou. Se complicou o meio de campo. Tá, paramos aqui, ó. Para de inventar. Krishna diz claramente que apenas aqueles que perderam o juízo. Nossa, aqui Prabhupada chutou o pau da barraca, Bímola. Krishna diz claramente. Não, tudo Prabhupada fala é perfeito, Bímola. Perfeito. Prabhupada sabe tudo e mais um pouco. É o melhor homem de Deus que já pisou neste mundo. Nunca teve e nunca terá um homem tão bom como o Srila Prabhupada. Por quê? Porque Krishna falou pessoalmente que para espalhar a consciência de Deus, Krishna no mundo, ele mandaria o seu melhor homem. E o melhor homem de Deus é Srila Prabhupada. E ponto final. E tudo que ele fala é perfeito. Se tiver algum erro, é erro de tradução. Krishna diz claramente que apenas aqueles que perderam o juízo prestam aos semideuses adoração em troca de uma mísera recompensa. Bhagavad Gita 7.20, capítulo 7, versos 20 a 23. Nossa, essa colocação foi bonita demais, hein? Aqueles que perderam o juízo prestam aos semideuses adoração em troca de uma mísera recompensa. Em última análise, ele aconselha que abandonemos todos os métodos e processos de adoração e rendamo-nos única e exclusivamente a ele, Krishna. Isso está no Bhagavad Gita 18.66. A tradução que eu gosto. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim, é o que Krishna fala no Gita. Tá, o jeito que está lá. Mas Prabhupada falou na aula. Eu prefiro essa tradução. Tá bom, a outra é abandona todas as variedades de religiões e se renda a mim, que também pode ser traduzida como ocupações. Krishna pede isso, Krishna exige isso e é o que todo mundo deve fazer. Abandonar todas as ocupações, abandonar todos os tipos de religiões e se render a Ele, Krishna, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Deus único, o Pai de todos,
o cara lá de cima, o manda-chuva, o poderoso chefão, o controlador de tudo e de todos, tá, já parei. Apenas aqueles que se purificaram de todas as reações pecaminosas podem depositar no Senhor Supremo Krishna essa fé inabalável. Outros continuarão pairando na plataforma material com seus processos mesquinhos de adoração e então se desviarão do verdadeiro caminho, deixando-se conduzir pela ideia de que todos os caminhos levam ao mesmo objetivo. Nossa, essa ideia é furada, hein? Nossa, essa ideia é furada, Bima. Todos os caminhos levam ao mesmo... Todas as religiões são iguais, todos os advogados são iguais, todos os juízes são iguais. É, baseado nessa ideia aí. Todas as estradas levam para São Paulo. Tá bom. Vai acreditando nessa bobagem. Todas as escolas são iguais a Harvard. É, tudo é a mesma coisa, tudo é um. No final dá tudo certo, mas vai dar certo sim. No final vai dar errado, já está dando tudo errado e vai continuar dando errado, está fazendo tudo errado. É assim, faz tudo errado, o resultado vai dar errado. Como é aquele ditado que Prabhupada citava em inglês lá? O homem é o arquiteto do seu sucesso ou do seu fracasso. Não seja um fracassado, se renda a Deus, Krishna. Neste mantra do Shri Ishopanishad, a palavra Sambhava, através da adoração à causa suprema, é deveras significativa. O Senhor Krishna é a personalidade de Deus original e tudo que existe emana dele. Poxa, a Bíblia falou tudo aqui. No Bhagavad Gita 10.8, o Senhor Krishna diz: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajante man buddha bhava samanvita. Em português, eu sou a fonte de todos os mundos materiais e transcendentais. Tudo emana de mim. Os sábios, que reconhecem isto perfeitamente, ocupam-se em meu serviço prático e amoroso e me adoram de todo o coração. E ponto final. Deus falou, a água parou. Eis uma descrição correta do Senhor Supremo Krishna, feita pelo próprio Senhor Krishna, sem intermediários. As palavras Sarvasya Prabhava indicam que Krishna é o Criador de tudo, incluindo Brahma, Vishnu e Shiva. E como essas três principais deidades do mundo material são criadas pelo Senhor Krishna, o Senhor Krishna é o Criador de tudo que existe nos mundos materiais e transcendentais. De modo semelhante, no Atharva Veda Gopala Tapani Upanishad 1.24, afirma-se que aquele que existia antes da criação de Brahma e que iluminou Brahma com o conhecimento védico é o Senhor Shri Krishna. Igualmente no Narayana Upanishad 1 afirma-se que a pessoa suprema desejou criar todos os seres vivos. Assim Brahma nasceu de Narayana. Narayana criou todos os progenitores da humanidade. Narayana criou Indra, Narayana criou os 8 Vasus, Narayana criou todos os 11 Rudras, Narayana criou os 12 Adityas. Como Narayana é uma manifestação plenária do Senhor Krishna, Narayana e Krishna são a mesmíssima coisa. O Narayana Upanishad 4 também afirma: o filho de Devaki, Krishna, é o Senhor Supremo. A identidade de Narayana com a Suprema Causa também foi aceita e confirmada por Shripada Shankaracharya, muito embora ele não pertença ao culto dos devotos de Deus ou culto personalista. O Atharva Veda Maha Upanishad também afirma:
Apenas Narayana existia no começo, quando nem Brahma, Shiva, o fogo, a água, as estrelas, o sol ou a lua existiam. O Senhor Krishna não fica sozinho, mas cria o que quer que deseje. O próprio Krishna afirma no Moksha Dharma: eu criei os progenitores da humanidade e os Shudras, os Rudras, desculpem. Eu ia falar Shiva, saiu Shudras, Bimala. Rudras são Shivas. Tá bom, de novo. O próprio Krishna afirma no Moksha Dharma: eu criei os progenitores da humanidade e os Rudras. Eles não têm completo conhecimento a meu respeito porque estão cobertos por minha energia ilusória. Está vendo? Até Shiva está sujeito à ilusão. Por quê? Porque ele está coberto pela energia ilusória de Deus, Krishna. Também se afirma no Varaha Purana: Narayana é a suprema personalidade de Deus, e dele manifestou-se o Brahma de quatro cabeças, bem como Rudra, que depois se tornou onisciente. Assim, toda a literatura védica confirma que Narayana, ou Krishna, é a causa de todas as causas, e a única causa sem causa. Se ele fosse causado por algo ou por alguém, não seria Deus, o Deus Supremo. Seria mais um dos milhões de deuses aí, semideuses. Mas não, Krishna é a causa de todas as causas e a única causa sem causa. Tá, já parei de falar, vamos parar, vamos marcar aqui. É fácil, não? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada assim, vírgula, toda a. Já dá para achar, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Shri Ishopanishad, ele está de graça junto com o Bhagavad Gita, como ele é, no nosso site. Você entra agora, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF no caso do Gita, e no caso do Shri Ishopanishad a única opção é ler na tela. Tá bom? Então tá bom. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui. Peraí, deixa eu desligar aqui o negócio. É o quinto link, tá aí, ó. O Bhagavad Gita como ele é, quinto link, e o Ishopanishad é o último link lá embaixo, tá bom? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente. Pix da rádio @gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda, tá bom. O que tem na agenda, hein? A F5, nunca está atualizada essa agenda. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Tem aniversário, Bimala. Nessa quarta-feira, dia 28, sabe quem está fazendo aniversário? É a Clécia de Caruaru, Pernambuco. Que legal, nós temos ouvintes em todos os cantos do mundo. Até em Caruaru, Pernambuco, tá? Canta aí, canta parabéns para a Clécia, Bimala. Eu vou cantar? Você vai cantar. Nós não somos o corpo, nós somos a alma, céu eterno de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa, vamos comemorar e vamos todos cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ei, Clécia, parabéns, gente boa. Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom, parabéns. E obrigado pela audiência em Caruaru, Pernambuco. Eu gosto de falar Caruaru, Pernambuco, Bíblia.
Temos muitos ouvintes lá no Norte e Nordeste. Muito obrigado pela audiência. Gente boa. Tá, já parei. Que mais, hein? Já atrasou o programa, tá? O culpado sou eu. Bom, então... Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo A Recuperação dos Filhos de um Sacerdote Brahmana. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishaka, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Calma, estou centralizando a letra. Peraí, está ofuscando aqui, peraí. Calma, não me apressa não. Página 786, linha 8, está aqui, ó. Um verso do Harivancha. Foi para me ver que ele, a alma suprema, roubou as crianças. Ele, Mahavishnu, queria ver Krishna, a forma original de Deus, apesar dele também ser Deus, mas ele era uma expansão de Deus. Mas ele queria ver a forma original de Deus, Krishna. E foi para ver Krishna... Não, aqui Krishna falando. Foi para me ver que ele, a alma suprema, roubou as crianças. Mahavishnu queria ver Krishna. E aí roubou as crianças para obrigar Krishna a ir lá diante dele. E ele pensou, só por causa de um sacerdote brahmana, Krishna virá me ver... e não de outro modo. Srila Vishwanatha Chakravarti afirma que o Senhor Krishna ainda disse a Arjuna, eu não fui lá, porém, por causa do sacerdote Brahmana, eu fui lá, meu amigo, só para salvar a tua vida.
Se eu tivesse viajado para Vaikunta por causa do sacerdote Brahmana, eu teria feito isso depois que o seu primeiro filho foi sequestrado. Segundo Srila Sridhara Swami, embora este passatempo tivesse ocorrido antes da batalha de Kurukshetra, ele é contado aqui no final do 10º canto para ilustrar a supremacia das glórias do Senhor Krishna. Tem muitos detalhes, por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados para entender todos os detalhes. O Senhor Krishna exibiu neste mundo muitos outros passatempos heróicos semelhantes. Ele aparentemente desfrutou os prazeres da vida humana comum e executou sacrifícios de fogo muito poderosos. Tendo o Senhor Krishna demonstrado sua supremacia, nas ocasiões oportunas ele inundava os sacerdotes brahmanas e seus outros súditos de todas as coisas desejáveis, assim como Indra derrama a sua chuva. Agora que ele havia matado muitos reis perversos e ocupado devotos tais como Arjuna em matar a outros, o Senhor Krishna podia facilmente garantir a execução dos princípios religiosos por intermédio de governantes piedosos como Yudhishthira. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 10º canto, 89º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Krishna e Arjuna recuperam os filhos de um sacerdote brahmana. E agora nós vamos começar o capítulo 90, resumo das glórias do Senhor Krishna. Este capítulo descreve como o Senhor Krishna desfrutava com suas rainhas nos lagos de Dwaraka. Relata também as orações estáticas das rainhas em humor de intensa separação dele e resume os passatempos do Senhor. O Senhor Shri Krishna continuou a morar em sua opulenta capital Dwaraka junto com os Dyados e suas rainhas. Ele desfrutava em brincar com suas esposas nos lagos dos jardins dos palácios, esguichando água nelas como a bisnaga e sendo borrifado por elas. Com seus gestos graciosos, palavras amorosas e olhares de lado, ele encantava-lhes os corações. Deste modo, as rainhas absorviam-se 100% em pensar nele. Às vezes, depois de brincarem com o Senhor Krishna na água, elas se dirigiam a várias criaturas, Aviskurari e Chakravaka, o oceano, a lua, uma nuvem, um cuco, uma montanha, um rio e etc., declarando o seu grande apego a Shri Krishna a pretexto de se compadecer destas criaturas. O Senhor Krishna gerou 10 filhos no ventre de cada uma de suas rainhas. Dentre estes filhos, Pradyumna era o principal, por ser igual a seu pai em todas as qualidades transcendentais. Pradyumna casou com a filha de Rukmi, e do ventre dela nasceu Aniruddha. Aniruddha então casou com a neta de Rukmi e gerou Vajra, que foi o único príncipe Jadu a sobreviver à batalha de massas de ferro travada em Prabhasa. De Vajra descendeu o restante da dinastia Jadu, a começar com Pratibahu. Os membros da dinastia Jadu são virtualmente inumeráveis. De fato, só para educar os seus filhos, os Jadus empregavam 38.800.000 professores. Poxa vida! Antes de o Senhor Krishna aparecer, muitos demônios nasceram em famílias humanas para afligir o povo do mundo e destruir a cultura sacerdotal bramínica. Para subjugá-los, o Senhor Krishna ordenou aos semideuses que aparecessem na dinastia Jadu, que então se expandiu em 101 clãs. Todos os Jadus reconheciam Shri Krishna como a suprema personalidade de Deus e tinham fé inabalável nele. Enquanto descansavam, comiam, andavam e etc.,
o que costumava fazer em sua companhia, eles se esqueciam de seus corpos devido à felicidade transcendental. O 10º canto conclui com esta promessa de sucesso para o ouvinte sincero. Por ouvir, cantar e meditar regularmente sobre os belos assuntos acerca do Senhor Mukunda, que é outro nome de Deus, com sinceridade sempre crescente, um mortal alcançará o divino reino do Senhor Krishna, onde o poder inviolável da morte não tem influência. Está vendo o benefício de ouvir os passatempos eternos de Deus, Krishna? E agora nós vamos começar o capítulo. Esse foi apenas o resumo. Não me apressa não, se eu engasgar com a água aí demora mais. Shukadeva Goswami disse: o amo da deusa da fortuna residia feliz em sua capital Dwaraka, que era dotada de todas as opulências e povoada pelos mais eminentes Vrishnis e suas esposas vestidas com os mais suntuosos trajes. Quando brincavam nos terraços das casas com bolas e outros brinquedos, estas belas mulheres na flor da juventude brilhavam como relâmpago. As principais ruas da cidade viviam cheias de elefantes inebriados a transpirar mada e também de cavalaria, homens de infantaria enfeitados com ricos adornos. Eu errei ali, não errei não, Bíblia. Tá. As principais ruas da cidade viviam cheias de elefantes inebriados a transpirar mada e também de cavalaria, homens de infantaria enfeitados com ricos adornos e soldados montados em quadrigas refulgentes ornamentadas de ouro. Embelezando a cidade havia muitos jardins e parques com alamedas de árvores floridas, onde abelhas e aves se juntavam enchendo todas as direções com seus cantos. O Senhor Krishna era o único amado de suas 16.000 esposas. Expandindo-se neste mesmo número de formas, ele desfrutava com cada uma de suas rainhas em sua própria residência decorada com luxuosa mobília. Nos terrenos daqueles palácios haviam límpidas lagoas perfumadas com o pólen das flores de lótus, Utpala, Kalara, Kumuda e Ambodja, e repletas de bandos de aves arrulhantes. O Senhor Todo-Poderoso Krishna costumava entrar naquelas lagoas e também em vários rios e divertir-se na água enquanto suas esposas o abraçavam, marcando-lhe o corpo com o cúncuma vermelho de seus seios. Uma regra de composição poética seguida pelos autores devotos de Deus é Madhurena Samapaye. Em português, uma obra literária deve encerrar com um humor de doçura especial. Srila Shukadeva Goswami, o mais requintado narrador de temas transcendentais, seguindo aquela regra, inclui neste último capítulo do 10º canto do Śrīmad Bhagavatam uma descrição das diversões aquáticas do Senhor Krishna no atraente cenário de Dwaraka, seguido pelas enlevadas preces das rainhas do Senhor Krishna. Enquanto os cantores celestiais alegremente cantavam suas glórias ao acompanhamento de tambores, Panava e Anaka, e enquanto recitadores profissionais conhecidos como Sutas, Magadas e Vandis tocavam vinas e recitavam poemas em seu louvor, o Senhor Krishna brincava na água com suas esposas. Rindo, as rainhas esguichavam água nele com bisnagas, e ele esguichava água de volta nelas. Assim, Krishna se divertia com suas rainhas da mesma maneira que o Senhor dos Jakshas se diverte com as ninfas Jakshis. Calma, não me apressa não.
Sob as roupas encharcadas das rainhas era possível ver as suas coxas e seios. As flores, presas em suas grandes tranças, espalhavam-se conforme elas borrifavam água em seu consorte, e a pretexto de tentar tomar a sua bisnaga, elas o abraçavam. Por tocarem nele, seus sentimentos luxuriosos aumentavam, tornando seus rostos radiantes de sorrisos. Assim as rainhas do Senhor Krishna brilhavam com beleza resplandecente. A guirlanda de flores do Senhor Krishna ficava manchada com o cúncuma dos seios delas, e os abundantes cachos de seus cabelos se despenteavam como resultado de sua absorção na brincadeira. Enquanto o Senhor Krishna borrifava repetidas vezes suas jovens esposas e elas o borrifavam por sua vez, ele se divertia tal qual o rei dos elefantes a divertir-se na companhia de seu bando de elefantas. Depois disso, o Senhor Krishna e suas esposas davam os ornamentos e roupa que tinham usado durante suas brincadeiras na água aos artistas que ganhavam a vida cantando e tocando instrumentos musicais. Dessa maneira, o Senhor Krishna se divertia com suas rainhas, cativando por completo os corações delas com seus gestos, conversas, olhares e sorrisos, e também com seus gracejos, brincadeiras e abraços. As rainhas ficavam aturdidas em transe estático com suas mentes absortas apenas em Krishna. Então, pensando em seu Senhor de olhos de lótus, elas falavam como se estivessem loucas. Por favor, ouve-me enquanto relato as suas palavras. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que esta aparência superficial de loucura das rainhas do Senhor Krishna, como se tivessem ficado intoxicadas por datura ou alguma outra droga alucinógena, era de fato a manifestação da sexta etapa progressiva do amor puro por Deus, tecnicamente chamada de Prema Vaititya. Srila Rupa Goswami refere-se a esta variedade de Anuraga em seu Ujjvala Nilamani 15.134. É puro êxtase, né? Os sabores do amor a Deus. Quando, como subproduto natural do amor extremo, a pessoa sente a dor da separação mesmo na presença direta do amado, este estado se chama... Nossa, que confusão que eu fiz aqui. Tabi, Malele, eu queria entender. Quem sou eu para entender isso? É muita pretensão querer entender isso. Isso é só para os devotos puros. Mas todos nós, pessoas comuns, né? Todas nós, pessoas comuns, nos purificamos só de ouvir isso. Quando, como subproduto natural do amor extremo, a pessoa sente a dor da separação mesmo na presença direta do amado, este estado se chama Prema Vaititya. As rainhas disseram: ó Avikurara, estás lamentando, agora é noite, e em alguma parte neste mundo o Senhor Supremo Krishna está adormecido num lugar oculto. Mas tu estás bem acordada, ó amiga, incapaz de adormecer. Será que o âmago de teu coração, assim como o nosso, foi transpassado pelos olhares sorridentes, brincalhões e munificentes do Senhor Krishna de olhos de lótus? Srila Vishwanatha Chakravarti explica que a loucura ummada, transcendental das rainhas, enchia-as de um êxtase tal que elas viam o seu próprio humor refletido em todos e em tudo o mais. Nesta passagem elas indicam para a Avikurari, que elas supõem esteja lamentando devido à saudade do Senhor Krishna, que se o Senhor Krishna de fato tivesse alguma consideração por ela ou por elas, ele não estaria dormindo confortavelmente naquele momento. Elas aconselham a Kurari
a não esperar que Krishna ouça sua lamentação e mostre alguma misericórdia? Caso a Akurari pense que Krishna está dormindo com suas rainhas, elas negam isso dizendo que Gupta Bodha, o seu paradeiro, lhes é desconhecido. Ele está em alguma parte do mundo esta noite, mas elas não têm ideia de onde procurá-lo. Ah, querida ave, exclamaram elas, embora sejas uma criatura simples, teu coração foi profundamente perfurado, assim como o nosso. Deves ter tido algum contato então com o nosso Krishna. O que te impede de abandonar o teu desesperançado apego por ele? Pobre Chakravaki, mesmo após fechares os olhos, continuas a chorar pateticamente a noite toda por teu companheiro não visto? Ou será que, como nós, tornaste serva de Achyuta e desejas usar em teu cabelo trançado a guirlanda que ele abençoou com o toque de seus pés? Caro oceano, estás sempre rugindo sem dormir à noite? Estás sofrendo de insônia? Ou será que, como fez conosco Mukunda, levou as tuas insígnias e perdeste a esperança de recuperá-las? Srila Sridhara Swami afirma que as rainhas do Senhor Krishna aqui confundem o mar que rodeia Dwaraka com o celestial oceano de leite, donde Lakshmi e a joia Kaustuba surgiram havia muito tempo. Estas foram levadas pelo Senhor Vishnu e agora residem em seu peito. As rainhas supõem que o oceano está ansioso de rever a marca da residência de Lakshmi e a joia Kaustuba no peito do Senhor Krishna, e exprimem a sua solidariedade dizendo que elas também querem ver estas marcas. Mas as rainhas desejam ainda mais ver as marcas de Kunkuma no peito do Senhor Krishna, que ele roubou de seus seios quando elas o abraçaram pela última vez. Parar aqui, tá bom, vamos parar aqui. Ah, já era para ter parado, hein? Tá dormindo, Bímola? Ah, você estava entretida. Página 801, linha 6, tá bom? Então vamos aqui. Ou verso 18, linha 6, estava mais fácil. Aí economiza a letra. Já economiza papel, agora economiza a letra. É mais fácil 801 L menos 5. Tá bom? Então tá bom. 3, 4, 5 L. Não lembro. 801 Bimala, L menos 5. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Onde nós paramos, hein? Calma. Ah lá, tua filha quer falar.
1, 2, 3, 4, 5. Paramos aqui, ó. Peraí, deixa eu tomar água. Uma vez, o rei Yudhishthira estava sentado no trono de ouro no palácio construído pelo demônio Maya. Seus 4 irmãos e outros familiares, bem como o seu grande bem-querente, a suprema personalidade de Deus, Krishna, estavam presentes e a opulência material do rei Yudhishthira parecia não menor do que a do senhor Brahma. Quando ele estava sentado no trono rodeado por seus amigos, e os recitadores ofereciam preces a ele na forma de belas canções, Duryodhana, junto com seu irmão mais novo, veio ao palácio. Duryodhana estava decorado com um elmo e carregava uma espada em sua mão. Ele sempre estava num humor invejoso e irritado, e assim, com uma pequena provocação, ele falou asperamente com os porteiros e ficou irritado. Ele ficou irritado porque não pôde distinguir entre a água e o solo. Pela habilidade artística do demônio Maya, o palácio era decorado de tal forma, em diferentes lugares, que quem não conhecesse as artimanhas considerava a água solo e o solo água. Duryodhana também foi iludido por essa artimanha e quando atravessava a água achando que era solo, caiu. Quando Duryodhana, por causa... Aí não quer ir mais, Bimala? Tem que dar o enter, tá? Quando Duryodhana, por causa de sua estupidez, caiu assim, as rainhas acharam graça do incidente e riram. O rei Yudhishthira pôde compreender os sentimentos de Duryodhana e tentou impedir que as rainhas rissem, mas o Senhor Krishna indicou que o rei Yudhishthira não devia reprimi-las de desfrutar o incidente. Krishna desejou que Duryodhana pudesse ser enganado daquela forma e que todos eles pudessem desfrutar do comportamento tolo dele. Quando todos riram, Duryodhana se sentiu insultado e seus cabelos se arrepiaram de ira. Assim, insultado, ele deixou o local imediatamente, com a cabeça baixa. Ele ficou em silêncio e não protestou. Krishna é zoeira mesmo, né, Bimala? Passatempo. Krishna só apronta. Ele ficou em silêncio e não protestou. Quando Duryodhana saiu com humor irado desse, todos lastimaram o incidente e o rei Yudhishthira também ficou muito triste. Mas apesar de todas as ocorrências, Krishna estava silencioso. Ele não disse nada nem contra ou a favor do incidente. Pareceu que Duryodhana foi posto em ilusão pelo desejo supremo do Senhor Krishna. Isso foi o começo entre a inimizade entre as duas facções da dinastia Kuru. Pareceu que foi parte de um plano de Krishna em sua missão de diminuir o peso do mundo. O rei Parikshit tinha perguntado a Shukadeva Goswami por que Duryodhana não ficou satisfeito depois da terminação do grande sacrifício da Rajasuya. E assim foi explicado por Shukadeva Goswami. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 74 de Krishna, porque Duryodhana sentiu-se insultado no fim do sacrifício da Rajasuya. Acabou, Bimala. E agora? Você já separou até que enfim. Você fez uma coisa... Até que enfim, hein? Nossa, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Mas cadê? Tem que abrir. Srila Prabhupada Ki Jai. E agora nós vamos começar o capítulo 75. Deixa eu ver. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5.
Não, essa aqui é a música, Bímola, que canta antes de ler o livro Krishna. Tem que cantar, você está brincando. A gente não cantou até hoje, mas hoje tem que cantar. Nossa, não é fácil, né? Então vamos tentar, né? Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Rakshaman. Krishna, 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 Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Tá, vamos começar agora o capítulo 75, a batalha entre Shalva e a dinastia Jadu. Enquanto Shukadeva Goswami narrava várias atividades do Senhor Krishna na interpretação do papel de um ser humano comum, ele também narrou a história da batalha entre a dinastia Jadu e um demônio de nome Shalva, que conseguiu possuir um maravilhoso dirigível chamado Shova. O rei Shalva era um grande amigo de Shishupala. Quando Shishupala foi casar com Rukmini, Shalva era um dos membros do partido do noivo. Quando houve a luta entre os soldados da dinastia Jadu e os reis do lado oposto, Shalva foi derrotado pelos soldados da dinastia Jadu. Mas apesar dessa derrota, ele fez uma promessa perante todos os reis que no futuro ele livraria o mundo de todos os membros da dinastia Jadu. Desde sua derrota na luta durante o casamento de Rukmini, ele manteve dentro de si uma inveja inesquecível do Senhor Krishna. E ele era de fato um tolo porque prometeu matar Krishna. Geralmente tais demônios tolos se abrigam em semideuses tais quais Senhor Shiva para executar os seus planos ulteriores, e assim Shalva, a fim de obter força, abrigou-se nos pés de lótus do Senhor Shiva. Ele se submeteu a um severo tipo de austeridade durante o qual ele não comia mais do que uma mão cheia de cinzas diariamente. O Senhor Shiva, o esposo de Parvati, é geralmente muito misericordioso e ele fica satisfeito muito rápido se alguém se submete a severas austeridades a fim de satisfazê-lo. Assim, depois de austeridades contínuas por Shalva por um ano, o Senhor Shiva ficou satisfeito com ele e pediu-lhe para rogar pela satisfação de seu desejo. Shalva mendigou do Senhor Shiva a dádiva de um aeroplano que seria tão forte que não pudesse ser destruído por nenhum semideus, demônio, ser humano, Gandharva. Tá, vamos parar aqui então. Vamos parar aqui onde o demônio Shalva vai receber a bênção do Senhor Shiva. E como a gente viu hoje no programa, né? As bênçãos dos semideuses são para aqueles que perderam o juízo. Para as pessoas menos inteligentes. Que dia é hoje, hein? Para marcar aqui, Bímola. Tá, já está marcado. Mas você que não quer parar de ler esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, esse livro está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer esse livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção, é o sexto link, tá? É o sexto link. Se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna.
WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya, Alada lada daine, alada lada daine, Hiranyakashipu Vaksyaha, Hiranyakashipu Vaksyaha, Shilatankanakalaye, Shilatankanakalaye, To Nishinha Parato Nishinho, To Nishinha Parato Nishinho, Yato Yamitato Nishinha, Yato Yamitato Nishinha, Mae Nishinho Hirae Nishinho, Mae Nishinho Hirae Nishinho, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Hanubringam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Avakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringa, Dalita Hiranyakashipu Tanubringa, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Nishinha Deva Jai Pralada Maharaj, 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 Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Pralada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur ki jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada ki jai.
Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.